do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Este Senhor de nossas vidas toca num assunto extremamente delicado. Ainda que existam leis civis que permitam o divórcio, é bom que nós saibamos de novo que a lei de Deus não mudou. Muitas pessoas assumem uma forma de vida que não corresponde à lei de Deus. E depois começam a reclamar como se a igreja estivesse discriminando, quando foi a própria pessoa que tomou decisões baseadas no mistério da sua própria liberdade. E aquilo que nós fazemos tem as suas consequências, tem os seus resultados. Portanto, o grande apelo que Nosso Senhor nos faz no dia de hoje é de uma fidelidade à lei de Deus. As normas do Senhor não são para o nosso prejuízo, não causam mal. Ao contrário, são fonte de vida, de liberdade e de alegria. Abramos o nosso coração para entender aquilo que é o plano de Deus a nosso respeito. O ensinamento de hoje é sobre o matrimônio e quem realmente pertence ao reino, dando como exemplo as crianças, com a sua simplicidade, sem pretensões, sem ambições e, sobretudo, com a capacidade que lhes é própria para acolher e para perdoar. Quanto ao divórcio, que aparece hoje no Evangelho, Jesus, mais uma vez, põe as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, o divórcio foi permitido por Moisés. Por quê? Por causa da dureza de coração de uma sociedade patriarcal, machista, daquele tempo, onde a mulher, não é, a sua posição naquela sociedade era de pura submissão, sem vez, sem voz. A carta de divórcio, portanto, visitava proteger a mulher das arbitrariedades humanas, arbitrariedades dos homens, e assim ser preservada na sua dignidade. Jesus, então, apela para o sentido fundamental do matrimônio, onde homem e mulher são parceiros, companheiros, revestidos de igual dignidade, direitos e deveres. Ninguém pode simplesmente se submeter-se um ao outro num regime de escravidão, de dominação, de tortura, quem sabe. Jesus é bem claro: parceria, amizade sincera, amor. E é assim que ele, o matrimônio, vai se firmando como aliança, aliança de amor, aliança abençoada por Deus, portanto, que tem em si vocação de eternidade, como o amor de Deus por nós, o amor de Deus por toda a humanidade é desde sempre e para sempre. Não podemos esquecer que o matrimônio, ele possui esta característica. Ele aponta para este amor desde sempre, para sempre, de Deus para com todos. Por isso que a igreja não pode simplesmente aprovar o divórcio, esta aliança de amor contraída entre homem e mulher e fundamentada no amor de Deus. Nesse sentido, o marido e mulher são corresponsáveis
pela união que assumiram. União que deve crescer sempre mais, sinalizando para relações gratuitas, solidárias, que são sinais do reino de Deus. Numa sociedade marcada pela dureza de coração, como a nossa sociedade em nossos dias, portanto, pelo egoísmo, individualismo exacerbado, ditadura da beleza do corpo, consumismo, sem referências éticas cristãs e compromissos duradouros. Infelizmente, hoje, nossa sociedade, tudo parece marcado pela liquidez. Tudo se desfaz muito rapidamente, tudo escapa pelo vão dos nossos dedos. O pessoal não quer mais saber de compromisso, né? Não quer mais saber de responsabilidade. Como manter, então, nesta situação, a fidelidade, a alegria de ser esposo, de ser esposa, construindo cada dia uma família integrada em suas relações e, portanto, uma família feliz? O exemplo é o ensinamento de Jesus, que diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. E ele está dizendo, portanto, dessa unidade presente nesta união, esta unidade corpórea que contempla a pessoa na sua totalidade. É aí que reside essa indissolubilidade. E essa unidade, ela é mais forte do que os laços da carne, do que os laços do parentesco. Lembrando mais uma vez que o matrimônio remonta ao projeto original de Deus, que nós traduzimos por aliança indissolúvel. Quanto às crianças, elas são sinal do reino, preferidas de Jesus. Não podem ser afastadas dele. A simplicidade delas, a humildade delas, o despojamento, a abertura de coração mostra que elas realmente estão sinalizando o reino de Deus com estes valores. E elas nos lembram também os pobres, os pequenos, os indefesos, os excluídos, que dão a sua adesão ao reino e nele encontram segurança, motivação para viver com dignidade. Podemos ainda colocar aqui uma questão em relação ao matrimônio. Quanto aos casais separados, em novas uniões, eles estão condenados ao inferno? Eles estão excluídos do amor de Deus? Evidentemente que não. É claro que a situação que os envolve é uma situação complexa, de dor, de sofrimento, de sentimento de exclusão. Não cabe a nós julgá-los. O que é preciso é, à luz do Evangelho, discernir as situações. Como é que Jesus tratou todas essas questões? Para que nós possamos fazer o mesmo. Para eles, a igreja tem uma palavra, apresenta um caminho para mantê-los na comunhão e que, mesmo separados, não estão condenados, mas são filhos da igreja. Já lembrou o Papa Emérito, hoje, se assim a gente pode dizer, Bento XVI. O próprio Papa Francisco está empenhado para que a igreja trate com mais rapidez, com mais atenção, essa questão, porque é verdade, em muitos casos, a igreja pode declarar aqui não houve matrimônio por uma série de questões, pressão, imaturidade, e a igreja pode dizer aqui não houve matrimônio, então as pessoas estão livres para seguir o seu caminho e até contrair outro matrimônio. Então o Papa está propondo celeridade, rapidez nos tribunais, dando mais autonomia às dioceses, aos bispos, para encaminhar estas situações que são tantas. O que é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo tudo para isso, é conhecer esse novo caminho, ou antigo, mas que agora se apresenta com maior urgência, e que aí os nossos casais, aqueles que estão vivendo nessa situação, possam encontrar apoio, possam encontrar luz e possam viver com alegria e com dignidade na comunidade cristã. Abertos, então, todos para viver no reino que é reino de amor, reino de comunhão, aliança indissolúvel. Para esta aliança aponta o matrimônio. Por isso, assumido na corresponsabilidade e na liberdade, abençoado por Deus, quando pedido pelo homem e pela mulher, ele se torna indissolúvel. Jesus nos fala, o matrimônio, ele é
único, para sempre, até que a morte os separe. Por causa da dureza do coração das pessoas, Moisés quis adaptar a lei do Antigo Testamento, etc, etc. Mas Jesus diz, essa não era a vontade de Deus. Esta realidade do divórcio dado por Moisés foi por causa da falta de conversão de vocês, ou seja, por causa da dureza do coração. E o que é que Jesus quer realmente do matrimônio? Jesus pegou uma realidade que estava tão marcada pelo egoísmo, pelo pecado, e a transformou em sacramento e a elevou a uma realidade superior. Essa realidade tão bela que é o amor entre o homem e a mulher, como criado por Deus, foi pervertido pelo pecado original. Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que começaram a fazer foi brigar e trocar acusações entre si. Foi Adão, foi Eva, foi a serpente. Quem que foi? Quem cometeu o pecado. Esta realidade que às vezes se manifesta numa desavença, rixas, ciúmes, violência, Deus quer resgatar novamente e redimir a realidade do casamento. O casamento, ele é feito, sim, para ser amor. Então, como fazer? Como resolver essa realidade tão cheia de confusão? Jesus eleva o matrimônio a sacramento. De tal forma que, agora, a partir da nova economia cristã, ou seja, a nova forma de Deus de nos salvar, nós temos que o homem precisa ser fiel à sua esposa como Cristo seria fiel à igreja. E a esposa deve amar o seu marido como a igreja ama Jesus Cristo. Então aqui nós vivemos um verdadeiro sacramento. Em todo casamento termina sendo assim. Chega um ponto em que o amor humano, aquele vinho primeiro, acabou. Nossa Senhora olha para o casamento, como em Caná da Galileia, e diz, Jesus, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho daquele casamento, ou seja, acabou aquele amor humano, puramente humano. Aí é necessário você então dar o passo da graça. E qual é o passo da graça? É encher as talhas com água, para que Jesus possa transformar essa água em vinho novo. E que água é essa que nós vamos pôr nas talhas? É a nossa vida de oração que toma posse do sacramento do matrimônio. Jesus, eu estou vendo este meu marido que não nos respeita, que não nos ama, que não nos dá carinho, mas eu quero ser fiel a ele e amá-lo como se ele fosse a tua própria presença, porque ele de fato é a tua própria presença. É assim que nós devemos viver. Devemos viver um sacramento, e você então vai começar a perdoar o seu marido, vai ser fiel a ele, e vai se aproximar dele como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento. Se você abre a porta da sua casa como você abriria a porta do sacrário, as coisas ficam diferentes. Você jamais iria xingar Jesus no sacrário, não é verdade? Também o seu marido, também a sua esposa, não devem receber esses xingamentos, essa impaciência. Você deve ali ver uma ocasião de santificação. Você diz assim, padre, mas isso é muito duro. Ou seja, o mundo atual, ele não entende isso. Não somente o mundo atual não entende. O povo, na época de Jesus, também não entendeu. Quando Jesus fala isso no Evangelho de São Mateus, logo as pessoas começam a reclamar e dizer assim, mas se é assim, então nem vamos casar, vamos embora daqui. Esse cara é maluco. Ou seja, já na época de Jesus, a notícia de que o matrimônio deveria ser para sempre já era chocante, já era problemática. Por quê? Por causa do pecado original, que já estava lá. Não é uma questão cultural dos tempos modernos, que o homem moderno não vive o compromisso para sempre. Não. O homem sempre teve dificuldade disso. Talvez hoje, um pouco mais, por causa das ondas culturais que nós vivemos. Mas é uma realidade que a gente não precisa adaptar o Evangelho aos tempos modernos. O tempo moderno é que tem que mudar de mentalidade e se adaptar ao Evangelho. E isto por quê? Porque seria muito triste que nós tivéssemos que desistir do Evangelho do amor. Ora, o amor é perdão, o amor é para sempre, o amor é fiel. Se nós agora vamos adaptar e fazer um amor que é temporário, descartável, um amor que não precisa perdoar, que não precisa se doar, que não precisa ser fiel, então, na verdade, nós estamos trocando o amor não pelo ódio, mas pelo usar e jogar fora. Sim, o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora. Por isso, viva o sacramento do matrimônio e se aproxime do seu esposo, da sua esposa, como a igreja se aproximaria de Cristo. Quer dizer, que o projeto de Deus para o homem e para a mulher é fixar-se num amor que traz de fato frutos da vida. E esse amor é exatamente o projeto de Deus. Estamos vivendo uma época do descartável, uma época do para sempre, parece que ficou compromisso de ninguém. Daí nós estamos vendo as dificuldades de saber conviver, porque conviver não é tão fácil. É preciso ter muito desprendimento,
muito desapego e saber compreender a outra pessoa. Hoje a palavra de Deus é tão clara para nós, nos mostra que quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele tirou a mulher da costela. Claro que é uma ilustração para mostrar que é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então Deus, no projeto do homem e da mulher, Ele queria exatamente que um fosse a mesma matéria do outro. E quando diz que tirou da costela, exatamente para mostrar que o homem não deve ser o dominador da mulher. Costela quer dizer do meio, nem da cabeça para dominar, nem tampouco dos pés para pisar. E essa expressão é exatamente que constitui a igualdade homem e mulher. Ele mostra com toda clareza o que Deus uniu, o homem não separe. Quando ele fala, no começo não era assim, porque não havia divórcio, não havia separação. E dureza de coração é exatamente a fragilidade humana, são os deslizes humanos. O ser humano, fracassado pelo pecado original, cai na tentação. E daí, essa dureza de coração, vem a desvirtualização do matrimônio ou do casamento, como aparência, como a idolatria do próprio corpo. Então, tudo isso é exatamente a dureza de coração. Agora, no casamento se trata de o que Deus uniu, o homem não separe. E hoje nós vivemos nessa época do provisório, nós vivemos nessa época do descartável, daí as consequências do que nós vivemos no mundo de hoje. Valorizar o matrimônio como indissolúvel, isso não significa dizer ou rejeitar quem não alcançou o prêmio de viver bem o seu casamento. Não significa isso. Até mesmo porque hoje o sínodo dos bispos, como o Papa Francisco, já está olhando essa situação do segundo matrimônio com muita delicadeza, numa visão pastoral, até mesmo para que haja uma verdadeira situação de contornar o amor de Deus aqui entre nós ou entre o homem e a mulher. Por isso, a palavra de Deus hoje nos mostra que o que está para valer é o projeto de Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Quer dizer, uma só carne, uma só alma, um só espírito. Significa dizer que um depende do outro. Significa dizer que um conta com o outro. Uma só carne, uma só alma, um só espírito é a visão de todo o projeto de Deus na união do homem e da mulher. Jesus colocou uma criança e falou: o reino de Deus é como eles, um pequenininho. Por que Jesus colocou uma criança, um pequenininho aí na frente deles? Para ensinar-nos várias coisas sobre o cuidado da criança e para que nós nos façamos pequenos. A pessoa que se sente pequena, ele vai amar a Deus, vai respeitar a Deus, vai escutar a Deus e sempre se vai sentir pequeno diante de Deus. Vai ter a vontade de deixar-se conduzir como as crianças. É muito gostoso ver, por exemplo, como às vezes a criança toma a mão da mamãe para atravessar a rua, se sente segura. Com isso, sintamos-nos pequenos diante de Deus. Peçamos a Deus que nos ajude. E nós vamos a ser assim, grandes como Deus quer. O assunto divórcio é um assunto complicado, mas é um assunto que o próprio Jesus esclareceu. Começam a querer colocar à prova e começam a falar, mas Moisés permitiu que tivesse uma carta de divórcio. E Jesus disse, não senhor, Moisés permitiu pela dureza do vosso coração. Mas quando Deus criou, não foi assim. Deus criou homem e mulher para que sejam uma só carne, para que sejam para sempre fiéis um ao outro. Então Jesus reforça e ele volta à criação. Jesus, o novo Moisés, é maior do que o próprio Moisés. Goste ou não goste, meus irmãos, gostemos ou não, casados são para sempre, até que a morte os separe. Os apóstolos chegaram em casa e novamente perguntaram sobre o mesmo assunto. Parece que São Pedro não estava muito contente com a história, não. Parece que São João também não. Parece que estava meio complicado. E Jesus é claro, se você é casado, se divorciar de tua mulher e se juntar com outra, comete adultério. E a mulher que é casada, se juntar com outro, comete adultério. Queridos irmãos, eu não posso mudar a palavra de Deus. A igreja não é de ficar adequando a palavra para agradar todo mundo. É uma questão de discipulado.
Este é o ideal. Esse é o referencial para todos aqueles que desejam matrimônio. O mesmo vale para a vida sacerdotal, para a vida religiosa. E às vezes a igreja, fiel à palavra de Deus, leva à perda de fiéis. Mas nem por isso nós podemos alterar a palavra e prostituir a teologia em troco de número e rebanho. Essa é a fidelidade que Jesus toca. A fidelidade ao mandamento de Deus. Fidelidade do homem em relação ao que Deus pensou no seu plano da criação. Pois bem, mas se o tema é fidelidade, Deus é fiel, nós não somos. Nós hoje temos sobre a questão da fidelidade, não só no matrimônio. E nós temos que ser fiel com a nossa dimensão missionária. Fidelidade à igreja. Essa fidelidade que se faz na pregação, é verdade, mas se faz no testemunho. O Criador criou todas as coisas. Assim como o Criador gerou Adão e Eva, também o casal é chamado a gerar filhos. Há uma diferença grande entre criar e gerar. Nós somos convidados a contemplar a profissão de fé. E uma das frases aí fundamentais: eu creio em Jesus gerado, não criado. Porque criatura é algo que não é semelhança de Deus, mas é uma ilustração do que Deus faz. Enquanto que a geração é semelhança de Deus. Então veja que, na medida em que nós paramos para contemplar esta grandeza apresentada no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós nos damos conta de que o casamento, ele é uma vocação, é um chamado a ser o sinal de Deus no mundo. Muita gente se casa porque gosta da pessoa. Isto não é o suficiente. É preciso descobrir aí, junto dessa pessoa, um projeto para a sua vida, para viver. Porque todo ser humano é igual. E nem todo dia a gente está gostando de todos. Então, se a base é só gostar da pessoa, vai ter um dia que você vai querer e ela vai para longe. E aí começa a corroer esta proposta. Evidente que com a vinda de Jesus no mundo, Jesus que experimenta toda a vida do ser humano, ele nos revelou que Deus, ele não é somente Pai, mas que também ele se manifesta como Filho e como Espírito Santo. E é por isso que então o cristão católico, ele não é batizado somente em nome de Jesus, mas ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim Deus nos concedeu a possibilidade de pensar a vocação não somente no matrimônio, mas também como padre e freira, também como pessoa que não quer nem se casar, nem ser padre nem freira, mas que quer promover o amor no mundo. É dessa maneira que então Deus Filho vai se apresentar como alguém que não se casou, para mostrar que existe uma outra possibilidade de ser feliz. Aquele que não é chamado ao matrimônio, que é uma vocação, pode exercer a mesma vocação, ser imagem e semelhança de Deus, como um sinal de Jesus Cristo no mundo. E aí que nós entendemos o padre e o religioso, uma outra resposta para a mesma vocação, o mesmo chamado. E ainda temos aqueles que, em nome do Espírito Santo, que semeiam o amor no mundo. Então, o que seria fundamental para nós todos? Nós ajudarmos as pessoas a descobrir que Deus nos chama a felicidade. E a felicidade não consiste num único caminho. Cada um deve descobrir o seu caminho. Se o seu caminho é a vocação para o matrimônio, louvado seja Deus. Se o seu caminho é a vocação para ser padre, freira, tem gente que diz, mas coitado, vai ser padre. Puxa vida, são tantos casais também que depois a gente diz, mas coitado, como foi infeliz na vida. É a mesma coisa. Então Jesus nos ajudou a compreender que há mais de que uma resposta para a vocação de ser imagem e semelhança de Deus. Só que até a vinda de Jesus e com Jesus, as pessoas acharam maravilhosa essa ideia do matrimônio. Só que
alguns homens disseram: quando eu enjoar da mulher, o que é que eu faço? Aí, em nome de Moisés, porque utilizaram o nome de Moisés, disseram: bom, pode dar uma carta de divórcio e despedi-la. Então era comum, o marido enjoou da mulher, a partir de hoje não me quero mais, pode ir embora. E aí, quem é que vai querer uma mulher que foi rejeitada pelo próprio marido? Ela vivia então o resto da sua vida sofrendo muito e a maioria das vezes acabava na prostituição porque não tinha uma outra alternativa. E eles começaram a se sentir incomodados com Jesus. Então disseram: nós vamos pegar esse fulano do pulo, nós vamos perguntar o que ele acha desta lei e a partir daí vamos ter motivo para prendê-lo e fazê-lo calar a boca. Podemos ou não dar carta de divórcio? Jesus falou: olha, Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não era assim. E aí Jesus recorre à mesma palavra de Deus, que está em Gênesis 1:2. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e já não serão dois, mas uma só carne. Então Jesus resgata o quê? A dignidade do ser humano. E é importante nós percebermos isso. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? A Bíblia acaba com esse debate, dizendo: não, os dois são dos mesmos ossos e da mesma carne. Portanto, há diferença em gênero. Um é homem, outro é mulher, mas não em dignidade. E aí Carlos Mestre, um grande biblista, ele vai dizer: e a mulher foi feita não dos ossos da cabeça, para não dizer, olha, ela é muito inteligente. Não dos ossos dos pés, para dizer, bom, ela é mais inferior do que o homem, mas a costela, porque quando você abraça a outra pessoa, a costela toca a costela do outro. Companheiros iguais, nem mais nem menos, são iguais na dignidade, de tal maneira que você não pode simplesmente jogar a mulher fora como se fosse algo que já não serve para mais nada. Mas também não vai pensar a mulher que agora ela tem o direito de desforrar. Nem o homem, nem a mulher devem jogar o outro fora. Os discípulos de Jesus não se conformavam com isso. E aí, chegando em casa, escuta aqui entre nós. Aquilo foi falado lá para todo mundo, mas entre nós, conta essa história dele. Aí Jesus foi mais duro ainda. Olha, todo aquele que abandona uma mulher e se casa com outra é adúltero. Que é para acabar com uma conversa de que para os outros eu oriento isto, para os meus eu oriento aquilo. E aí Jesus acrescenta algo que é uma novidade. Não é somente o homem e a mulher adultos que são dignos, mas também as crianças têm que ser respeitadas. E aí então ele coloca a criança como sendo um sinal para aqueles que merecem o reino. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus ele não quer impor um fardo nas costas de ninguém. Ele quer nos ajudar, mostrando que a possibilidade de sermos felizes é infinita. O que muitas vezes acontece é que não temos a plena orientação para definirmos a nossa caminhada. Então, na medida que eu respeitar já a criança, ajudando a buscar o caminho da sua realização, é nessa medida que a gente dá a resposta certa para a nossa vocação. Então é evidente que os casados têm as suas dificuldades e muitas vezes têm vontade de largar tudo e ir embora. Isso acontece também com os padres, com os religiosos, como também qualquer pessoa que se coloca para servir os irmãos do mundo. Porque de fato o grande desafio é ser o sinal do amor de Deus, e nem todo dia nós estamos dispostos. É por isso que então nós temos a misericórdia de Deus, temos o perdão,
porque muitas vezes, ao invés de sermos um sinal do amor de Deus, somos exatamente o contrário, e é por isso que temos a Eucaristia. A Eucaristia é um alimento que ajuda todas as pessoas em qualquer situação, porque ela é o sinal maior da comunhão, a comunhão nossa com Deus, a comunhão nossa com os irmãos. Então não vamos desanimar, vamos pedir que Deus nos ajude a irmos em frente na nossa vocação, também buscando cada dia esta felicidade, que consiste em ser um sinal do amor.